Senhor, Deus da glória, nosso único Deus e Salvador, agora, Senhor, nos dirigimos a Ti para que Tu assumas o Teu lugar, que é o centro de toda reunião e de todo culto. Estamos aqui, Senhor, para sermos orientados, inspirados, guiados, disciplinados pela Tua palavra. Então, Senhor, que esta palavra brilhe, que esta palavra, como a Tua própria promessa diz, penetre nos corações e não volte vazia, sem ter conseguido realizar aquilo que está na Tua vontade. Que esta manhã seja uma manhã diferente, que nada nos distraia e que estejamos totalmente disponíveis para ela, para que ela encontre abrigo, morada no nosso coração e mude, transforme e edifique as nossas vidas. Seja assim, Senhor, para a Tua honra e para a nossa felicidade, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém. Obrigado. Hoje estamos pontualíssimos, né? Considerando o novo horário. Meia hora de louvor, 15 para as 11. Muito bem. Meus amados irmãos, nós estamos chegando hoje à última ilustração, ao último exemplo que o Senhor Jesus deixou quando estava no Sermão do Monte, trazendo esses exemplos e essas ilustrações por dois grandes motivos a respeito dos mandamentos, da lei, da palavra do Senhor. Ele tinha dois grandes motivos. O primeiro motivo era mostrar que aquilo que o povo de Deus estava recebendo dos professores estava errado. Aquilo que o povo de Deus, aquilo que os judeus, Israel, estava recebendo dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, estava deturpado, corrompido, errado, cheio de pensamentos humanos. Então esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo era trazer o pensamento certo, era trazer a verdade, trazer a interpretação correta do que Deus havia declarado. Este foi o último exemplo que o Senhor trouxe. E nós vamos vê-lo agora. O texto que vai nos inspirar esta manhã está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Este é um daqueles versículos que arrepiam. Um daqueles versículos que nos comprometem até a alma. Não dá para passar por cima dele. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Você pode ler comigo, Igreja de Jesus? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deixe esse versículo entrar no seu coração. Eu quero dizer uma coisa que me ocorreu agora durante o louvor. Nós estávamos cantando com plenos pulmões, ainda que as trevas se levantem contra mim, que tudo venha me cercar, e os homens venham me prender, as cadeias e tal.
eu não te negarei, Senhor, meus lábios continuarão e tal, exatamente o que Pedro fez. E negou ao Senhor. Porque de nós não podemos fazer isso. É com o Espírito de Deus em nós que nós podemos. Porque é com Ele que faremos proezas. Não é para confiarmos em nós. Por isso que quando o versículo diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, você precisa considerar que se depender só de nós, jamais isso acontecerá. Então nós temos que nos valer de um grande aliado, poderoso aliado, para realizar esta proeza. Quem entendeu, diga aleluia. Já começamos a palavra, nada disso estava previsto, é sinal de que Deus está presente e atuante. E Ele nos informa que o assunto continua a ser aquilo que Jesus trouxe, a graça e a verdade. E o tema é o Sermão do Monte, e o título é um título desafiador. O título, irmã Nair, você que está sentada lá atrás, a quem devemos imitar? A quem devemos imitar? E eu gostaria de começar mostrando o ensino deturpado dos fariseus, porque é o primeiro motivo pelo qual Jesus trouxe este exemplo. No versículo 43 aí, do capítulo 5 de Mateus, você pode ler o que Jesus está dizendo. Ele disse assim, olha, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pare e olhe para cá. Este era o ensino dos fariseus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está lembrando ao povo, ouvistes isso deles, dos instrutores, dos mestres, dos sacerdotes. Eles ensinavam que os judeus tinham o direito e o dever de amar o judeu. E tinham o direito e o dever de odiar o estrangeiro, de outras nações. Então, era judeu, era o próximo. Não era judeu, era inimigo. E deveria ser odiado. Esse era o ensino dos fariseus. E nós vivemos hoje uma época, sob certo aspecto, tão boa, que nos é possível olhar a história da humanidade, a história das civilizações, a história geral, e constatarmos o ódio que separava as nações. Verificarmos, por exemplo, a respeito dos judeus, que eles olhavam para o não-judeu, o gentio, e os consideravam cães. Era assim que o judeu pensava dos gentios, cães, animais. Por quê? Porque estavam fora das alianças. O Senhor fazia alianças com Israel, com o povo dele, e os gentios fora da aliança. Então os judeus se achavam e consideravam os outros cães. E os judeus olhavam para os gentios, e os gentios olhavam para os judeus e os desprezavam pela arrogância, porque se achavam também o único povo salvo, aquele que tinha o Deus verdadeiro, e o Deus deles não valia nada. Então havia uma parede,
um muro de separação entre judeus e gentios, judeus e não judeus. E foi exatamente por isso, porque Deus coloca o dedo na ferida, que ele levanta o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, e o Espírito Santo dele, de Deus, o capacita a escrever uma passagem, um texto fantástico a respeito disso, que eu gostaria de compartilhar com você, que está em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. O subtítulo daí é: os gentios e os judeus são o quê? São o quê, igreja? Unidos pela cruz de Cristo. Então, repare, há uma separação entre judeus e gentios, e é a cruz de Cristo que une esses dois povos e faz um povo só. E a palavra maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, começa dizendo assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Dê uma parada aí, porque eu não sei se todos estão cientes do que quer dizer isso. O que Paulo está dizendo, se dirigindo aos gentios, é o seguinte: olha, vocês eram chamados de incircuncisos, vocês eram discriminados, porque os judeus eram circuncidados, ou seja, havia um sinal de aliança, que era o despojamento da carne no órgão masculino, o órgão de reprodução masculino, expondo a glande, tirando a carne. Embora, quando Deus tivesse pensado nisso, ele estivesse fazendo uma metáfora para dizer ao povo dele que ele teria que ser circuncidado no coração e se despojado da natureza carnal. Mas, como as alianças eram feitas com este sinal, o povo judeu era circuncidado quando pequenino, e os gentios não. Então é por isso que Paulo disse: olha, vocês eram discriminados. Antigamente, antes da conversão, e isso é ser outrora, vós, gentios na carne, continua a ler o versículo 11, chamados incircuncisão, vocês não tinham a marca da aliança, por aqueles que se intitulam circuncisos, quer dizer, os judeus, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, antes da conversão, eu estou acrescentando, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, entendeu? Gentio, Deus não tinha aliança com gentio, era só com judeus. Então Paulo está dizendo: antigamente, antes da conversão, você estava ali, naquele lugar inferior, era incircunciso, estranho às alianças da promessa. Deus fazia aliança com o povo judeu. Aí o versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, quer dizer, os gentios, longe das alianças, longe da família de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. A paz com Deus, eu vou acrescentar aqui, a paz com Deus é a paz entre os povos, o qual de ambos fez um. De ambos o que, igreja? De ambos os povos, de judeus e gentios, fez um povo só. Que povo é esse? Que povo é esse? Que povo é esse? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto faz preto, branco, gentio, judeu, de qualquer nacionalidade, quando confessa Jesus como Salvador, tudo agora é um povo só e pertence à família de Deus. Amém? Quem entendeu? Aleluia! Então ele aboliu o versículo 15
Não, versículo 14, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derrubado o quê? A parede da separação que estava no meio, a inimizade entre os povos, judeus e gentios, aboliu na sua carne, na cruz, no sacrifício dele, a lei dos mandamentos em formas de ordenança. Deu uma parada aí, porque os judeus se orgulhavam de que tinham a lei, as ordenanças, e as cumpriam, embora não fosse verdade. E os gentios eram cães porque não tinham nada, não tinham aliança, não tinham nada. E quando Cristo vem, agora todo tipo de atividade legalista e aliança, ordenança, está cancelado, porque o próprio Cristo ia deixar duas, o batismo e a ceia. E acabou-se. E dentro disso que Paulo diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de aliança, não em forma de princípio, hein? Os princípios continuam, porque são eternos, mas em formas de ordenança, de fazer isso, fazer aquilo, etc. Para que dos dois povos criassem em si mesmo um novo homem. Esse homem aí é figurado, está figurando a igreja, fazendo a paz. 16, e reconciliasse ambos os que? Povos, judeus e gentios, em um só corpo. Que corpo é esse, igreja? É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus. Reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus, a igreja, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, aos gentios, e paz também aos que estavam perto, aos judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Aí ele diz para todos os gentios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aleluia. Só quem entendeu, diga amém. Então a pergunta que surge é: da onde os judeus, escribas e fariseus tiraram a ideia de que o próximo era só o judeu e que o gentio era inimigo? Eu quero dizer, não é porque a palavra de Cristo ainda não tinha existido, mas eu quero dizer, em que parte do Velho Testamento eles encontraram isso para ensinar errado? Talvez eles deduziram, e quando a gente deduz da palavra de Deus é um problema. Quando nós ousamos deduzir da palavra de Deus, o que é que eles podem ter pensado, igreja? Eles podem ter pensado assim: quando nós entramos em Canaã, quando nós entramos na terra prometida, o Senhor mandou destruir todos os cananeus. Porque o Senhor prometeu tirar a terra dos inimigos, dos idólatras, e dar para o povo dele. Então o Senhor mandou exterminar os cananeus. Aí eles começaram a pensar, talvez, e os amorreus, e os moabitas, e os midianitas, o povo de Deus recebeu ordem para não tratá-los com ternura, mas com rigor, para não falar dos amalequitas, que tinham que ser, a memória deles tinha que ser apagada da face da terra. Então os escribas e fariseus estavam pensando, e de repente, no Velho Testamento, eles encontram até um tipo de salmo. Eu não sei se você está acostumado com essa palavra, eu vou falar. Imprecatório, já ouviu falar? Imprecatório é aquele que roga praga. É aquele salmo em que o salmista se dirige a Deus pedindo desgraça para o inimigo. Eu vou dar um exemplo, Salmo 69, versículo
22, Salmo 69, versículo 22. A partir do versículo 22, que é mais forte. Sua mesa, falando dos inimigos, né? Torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Pois persegue a quem tu feriste, acrescentam dores àquele a quem golpeaste, soma-lhes iniquidade a iniquidade, não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Dê uma parada aí. Eu não aconselho as esposas a fazerem esse tipo de oração. Eu já ouvi em algumas reuniões, não assim tão grave quanto eu vou dar um exemplo aqui, mas a mulher muito atormentada pelo marido, sabe, se dirigir a Deus: Senhor, trata com esse miserável de uma maneira que ele não, coloca ele na cama, e pá, e pá. É imprecatório. Essa é uma visão que faz com que as pessoas pensem que há um Deus no Velho Testamento e há um outro Deus no Novo Testamento. Que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Mas isso é dedução. Os escribas e fariseus não encontraram nos mandamentos, na lei, isso que eles estavam ensinando: amar o judeu e odiar o gentio. Para não ficar só numa face da moeda, irmã Lúcia, eu vou dar a outra face. Há outras pessoas que vivem deslizando na maionese, achando que todo mundo vai para o céu, que o céu é universal. Não faz mal, creiam no Deus verdadeiro, se não creiam, se obedeçam, se não obedeçam, que confessem Jesus ou não. São aquelas pessoas, sabe, para as quais não há problema. Você vê assim, morre um artista da televisão, agora está representando no céu e tal, é uma beleza, o camarada totalmente fora dos preceitos, nem cria. Agora, o jogador de futebol deve estar jogando peladas com São Pedro lá. Você ouve essas coisas na televisão. Assim como ouviam dos escribas e fariseus, um lado da moeda, ouvem outras coisas. Mas a verdade está aqui. E a verdade você encontra em toda a Bíblia, mostrando que Deus, no primeiro momento, no primeiro erro, já castigou Adão e Eva expulsou do paraíso. No segundo, já puniu Caim. No terceiro, já trouxe o dilúvio sobre a humanidade. E assim, Deus foi tratando de tal maneira que quando Ele quis constituir um povo para ir às nações e dar testemunho do único Deus vivo, Ele tirou Israel da escravidão lá do Egito e o Senhor matou todos os primogênitos, animais e humanos do Egito. E ele puniu com destruição Sodoma e Gomorra. E Israel provou isso também, porque todo rei de Israel que voltava as costas ao Senhor, colocava ídolos lá no alto e começava lá, recebia as consequências.
E Israel passou o tempo de escravidão que passou por causa disso. Então, o Senhor mostrou na Bíblia toda que Ele é juiz. Ele é juiz no Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus diz que haverá um julgamento final. E que os ímpios serão lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Numa comparação, falando de verme, que é interior, e o fogo, que é exterior, dizendo que é um sofrimento eterno a separação de Deus. Nem eles poderão ignorar, nem interiormente, nem exteriormente. Vai ser terrível a separação de Deus. Vai ser terrível ouvir o que está lá em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, não preciso ir lá, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Este é o Deus da Bíblia. Agora, como é que nós vamos explicar, vamos voltar lá ao texto de hoje, Mateus capítulo 5, como é que nós vamos explicar essa questão de Jesus? Mateus capítulo 5, versículo 44. É por isso que dizem que há um outro Deus no Novo Testamento. Jesus disse, olha, vocês receberam esse ensinamento dos fariseus, né? Versículo 44. Eu, porém, eu, Jesus, eu, a palavra viva, eu, o intérprete por excelência da vontade de Deus, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Dê outra parada aí. Então, eu queria que você agora prestasse atenção, vendo que não é que Deus tenha mudado, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É que o Senhor trata conosco através de alianças. Alianças, alianças. Fez isso 7 vezes e nós estamos na 8ª aliança, e essa aliança é a aliança por excelência da graça de Deus. É a aliança da graça, essa é a grande aliança. Não haverá outra, essa é eterna. E é por isso que Jesus disse, olha, presta atenção, o Senhor está fazendo nascer o sol, esse sol aí, ó, está sobre os justos pela sua igreja e sobre injustos. A chuva não vem só para os plantadores crentes, não, vem para a plantação dos ímpios também. Agora, o Senhor está avisando aqueles que o odeiam e que o desafiam, a menos que se arrependam, estarão perdidos para sempre. Agora como explicar a questão do Velho Testamento? Todos os povos, os amorreus, os midianitas, os moabitas, os amalequitas, os egípcios, todos eles tiveram a prova inequívoca, a prova real de que Deus não era aquele que eles estavam cultuando no poste e naquela idolatria. Era um outro Deus, um Deus vivo, mostrado pelo povo que ele levantou. E ele, como justo juiz,
foi trazendo, de acordo com o ensinamento que era dado, o julgamento que lhe pareceu justo, e aqui está toda a diferença. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O julgamento é prerrogativa, é direito de Deus, não nosso. Vou repetir. Deus é juiz, no Velho Testamento e no Novo. E Ele é o único que pode julgar, acabar com cidades, colocar gente na cama, à morte, salvar, tirar, porque Ele sabe o coração e o que é necessário para a continuidade da sua obra. Ele é o justo juiz. Então, Ele pode fazer isso. Nós, não. Então, o escriba e fariseu não pode olhar para o Velho Testamento e ver o que Deus fez e ensinar para o povo fazer a mesma coisa. Quem está entendendo? Diga amém. Nós temos que imitar Deus, porém com exceção do juízo, porque isso é exclusivamente dele e de mais ninguém. Por isso, então, que os fariseus estavam errados, trazendo essa regalia para o povo. Você tem que odiar, você tem o direito de odiar o seu inimigo, porque ele é gentio, ele não é judeu. Não. E o Senhor Jesus, para esclarecer bem isso, ele então escreveu como última, mandou que o evangelista escrevesse, inspirado pelo Espírito, essa última ilustração, esse último exemplo do grande erro de ensino dos fariseus, e eu vou reler. Eu gostaria que você abrisse a porta, como foi cantado, do seu coração, não é? Não foi cantado ainda agora, abrir a porta do coração? Então, abra a porta do coração e pense que é para você. Vamos ler baixinho, junto comigo, do versículo 44 em diante. É Jesus que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, vou explicar daqui a pouco que esse verbo amar aqui não é um sentimento. O Senhor Jesus não está dizendo para você gostar do inimigo. Não é isso. Porque Ele é justo o suficiente para não dar ordem para que você tenha um sentimento. Ele não pode dar essa ordem para que você tenha um sentimento, a não ser que Ele crie esse sentimento. Mas esse amar aqui não é gostar. Eu vou explicar daqui a pouco. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, o que, igreja? Filhos do vosso Pai. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês têm o mesmo caráter, o mesmo DNA de Deus, o mesmo vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos ou injustos. Porque, ou seja, essa é a essência. Nós temos que ser bênção para um e para outro. Porque se amardes os que vos amam, 46, que recompensa tens? Não fazem os publicanos ou todos os outros não fazem assim? E se disserem alô, me dá um abraço, vem aqui, só os irmãos na Igreja da Graça Plena, o que vocês fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Agora, você, meu amado irmão, tem o panorama completo. Preste atenção. Olha, você agora pode somar tudo. A única possibilidade de você não revidar uma afronta, ou como está escrito na Bíblia em termos
de figura, for esbofeteado de um lado e dar o outro lado, ou seja, não revidar uma afronta, não se vingar, a única possibilidade de você, quando lhe tiram uma coisa que lhe é devida por justiça, a túnica, você também leva a capa, você não se apega. A única possibilidade de quando lhe obrigam a fazer uma coisa que você não quer, nem tem obrigação de fazer, andar 1 milha, você se prontificar a andar 2, a única possibilidade é você ter morrido para você na cruz de Cristo. É a única possibilidade. E agora, você não vive mais para você, você vive em Cristo. Só pelo Espírito Santo é possível você, então, negar-se a si mesmo, negar tudo que você tem vontade de fazer, de retribuir, de buscar, de justiça, e o Espírito diz para você, tem um Deus vendo isso, tem um Pai que é seu, está vendo isso, não retribua, não reaja, deixe que Deus julgue. Só há a possibilidade de você estar com o Espírito habitando em você, para você negar-se a si mesmo e aceitar essa cruz e seguir em frente. É a única possibilidade. Sem o Espírito, vamos falhar como Pedro em todas as promessas. Quando as trevas vierem, nós vamos ficar escuros. Quando nos prenderem, nós vamos reclamar. A única possibilidade é estar encharcado do Espírito para poder fazer isso. E isso não é suficiente. Não é só isso. Não é apenas deixar de fazer coisas. É fazer coisas positivas em relação aos inimigos. É considerá-los também como próximo. O inimigo é nosso próximo. Essa é a revelação da manhã. O inimigo é o nosso próximo e nós devemos amá-lo. Agora o sentido do verbo amar. Amar é, em 2 etapas, não retribuir ao inimigo de acordo com o que ele nos fez, não retribuir, e segundo, retribuir com bondade. Pagar o mal recebido com o bem. Isso é que é o sentido do verbo amar contido aqui. Olha, meus amados, deixando para Deus que tudo vê o julgamento futuro. Esse nível que Deus pede de nós é o dele. Porque o Espírito dele habita em nós. Então, o nosso caráter, o nosso DNA, as nossas ações têm que ser compatíveis com Deus. O padrão do discípulo é o padrão do seu Senhor. Você pode dizer isso? Quem é discípulo de Jesus? Diga amém. Amém. O meu padrão, diga por favor, o meu padrão é o padrão de Jesus. Oh glória, oh glória. Por isso que o texto base é o versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando você estiver desgastado pelas circunstâncias, com problemas familiares, problemas financeiros, quando as trevas vierem cercar, você esteja atento para isso. Porque você ou está, ou é convertido ou não. Se você é, o Espírito de Deus está presente e vai lhe dar todas as condições. É só você dizer sim para Ele.
Ele vai lhe dar as condições diante das circunstâncias ruins ou más, de você imitá-lo, de você subir ao padrão do seu Senhor. Eu vou dar 2 passagens para que você fixe isso e não esqueça mais. A primeira responde à pergunta do título: a quem devemos imitar? Está em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Aqui está a solução padrão da pergunta da prova de hoje. A quem devemos imitar? Eu vou esperar que todos estejam lá para lerem a solução padrão. Pronto, igreja? Capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Sede, pois, imitadores de quem? Isso não... Meus amados irmãos, você tem que pensar muito nisso. Imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Dê uma parada aí. Quando foi que Cristo se entregou por amor por nós? Quando nós o amávamos? Quando nós queríamos Cristo ou quando nós éramos inimigos? Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós quando nós voltávamos as costas para Ele, quando éramos inimigos dele, quando não queríamos nada com ele. Então, esse tipo de amor que Deus está dizendo que nós devemos ter. Sede imitadores de Deus. Eu vou levar você agora a um versículo que diz que esse tipo de amor, já pregamos sobre isso aqui, mas agora eu vou fazer uma união. Esse tipo de amor é que carimba na esfera celestial quem é discípulo e quem não é. Está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Nós vamos ler agora, dentro da graça de Deus. Guarde isso. Marcos, você que gosta dessas coisas. Dentro da graça de Deus, nós vamos ler a lei de Cristo. Diz assim, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas de que maneira? Por que é novo? Assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Quer dizer, naquela hora que Deus amou o mundo, inimigo, de tal maneira que deu o seu Filho, que foi ao sacrifício, e o Filho se sacrificou por nós quando nós éramos inimigos. Esse tipo de amor é que ele diz que nós devemos ter como novo mandamento. E aí a marca do discípulo de Cristo, versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse tipo de amor que ele falou. Eu acho então que nós já podemos concluir ao responder a pergunta a quem devemos imitar, apenas dando uma parada. Nós sabemos que devemos imitar a Deus, sabemos que devemos imitar ao Senhor Jesus Cristo, que é a face visível de Deus. É Deus a quem nós podemos contemplar. O Senhor da igreja, que deixou todas as instruções para nós.
É aquele que diz que para ser discípulo dele tem que ter esse tipo de amor despojado, doador. Quando se perde é que se ganha. E nessa hora, o Senhor quer fazer apenas uma exceção nessa imitação a Deus. Ela está em Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 12. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago 4:11. Não, a agulha não prendeu, não, eu estou repetindo. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O 12. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, a imitação que Deus deixa para nós é total, menos quanto a julgar. Essa prerrogativa é de Deus. Ele julgou no passado imediatamente e julgará no futuro. E agora faz intervenções, a providência de Deus, para manter o controle de tudo, de todas as coisas. Mas ele promete um julgamento futuro. A nossa conduta pelos outros, e eu queria lembrar você disso, já estamos terminando. A nossa conduta para com os outros, ela sobe de nível e deixa você livre completamente, quando você não reage, não tem a sua conduta em função da outra pessoa. Eu já li atrás de um carro: a minha educação depende da sua. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a minha educação, a minha conduta não está presa, não está amarrada à conduta daqueles que tentam me ferir, fazer o mal, serem injustos. Eu não tenho que agir como eles, eu vou agir de acordo com aquele que habita em mim. É um outro padrão, é um padrão de excelência, é um padrão de discípulo de Jesus. E deixa que o Senhor está vendo tudo e Ele vai julgar. Se a gente não fizer isso, pastor Edson, meu irmão Djalma, nós vamos ficar, sabe aquele crente sensível? Fala uma palavra com outra. Crente sensível, carnal, imaturo, não pode receber uma palavra. Você, às vezes, nem está chamando a atenção, mas a pessoa se dói todo porque ela se acha cheio de ciúme. Poxa, fez isso com ele, não fez comigo, eu merecia, porque eu trabalho mais que ele, ele não fez. Carne, raiva. A palavra, vamos manter a porta do nosso coração aberta, para que, se nós morremos com Cristo, vamos nos desligar de nós mesmos. Desligue-se de você mesmo,
Desligue-se de você mesmo e ligue-se a Ele, permaneça nele. Penúltimo texto da manhã, 1 de João 2. Aleluia. 1 de João 2, versículo 4, vamos mastigá-lo. Aquele que diz, eu conheço Deus, conheço Jesus, eu sou assim com Ele, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Eu gosto dessa palavra, sabe, porque ela não adoça os ouvidos, ela é contundente. Não adoça os ouvidos, não faz média com ouvintes. Aquele que diz, eu conheço Jesus e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Vamos todos ler, por favor? Versículo 6, todos juntos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O padrão é ele. Por fim, eu quero dizer a você que você esteja prevenido. Quando alguém se levanta contra você, vamos considerar, ou é convertido ou é não convertido. Se for convertido e estiver cheio de não me toques, é um crente bebê, está engatinhando, é um crente carnal, é imaturo. Se é assim, é um irmão, e compete a você ajudá-lo a crescer. Amém? Amém. Eu falei ajudá-lo a crescer, não chutá-lo para escanteio. Ajudá-lo a crescer. Segundo, se ele não for crente, ele não tiver confessado Jesus, ele é um ímpio, está debaixo da potestade de Satanás. E se ele estiver debaixo da potestade de Satanás, nós temos que instar, pregar, orar, evangelizar. Nos dois casos, não temos que julgar. Nós temos atitudes amorosas a realizar. Você pode chegar para um ímpio e dizer assim para ele. Ele pode olhar para você e dar uma cutucada, uma alfinetada. Você que está todo bonitão, que é uma equipe de evangelismo, né? Está todo bonitão, vem aí porque não está aqui no meu lugar e tal, pé. Você acha que é grande coisa? Você pode dizer, olha, eu sou o que sou, pela graça de Deus, mas não porque eu seja especial, é porque Ele fez maravilhas em mim, e o Deus que me amou e me transformou, também pode te amar e te transformar. Sou o que sou pela graça de Deus. Aquilo que o amor de Deus fez por mim, pode fazer por você. E aí você está fazendo o que Romanos diz, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Isso aqui é amar o inimigo, não é gostar. Você pode agir de uma maneira positiva, fazendo bem para pessoas de quem você não gosta, ou a quem você não gosta. É outra coisa, um sentimento de amor. Esse aqui é um sentimento ativo, de atitude. Então, já respondemos a pergunta, a quem devemos imitar? Amém? A igreja está adormecida? Não. Já respondemos a pergunta, a quem devemos imitar? Amém? Ora, e qual é a resposta? Devemos imitar a Deus ou a Jesus, que é o Deus a quem podemos ver? Tá certo? Menos numa coisa, em quê?
em julgar, no juízo, tá certo? Então, vocês já responderam, mas houve um escriba que quis provocar Jesus, já que ele é mestre, já que ele sabe tudo do que está no coração de Deus. Aí o escriba perguntou a ele: Senhor, quem é o meu próximo? Direto, na busca. E o Senhor Jesus, que era a sabedoria personificada, contou a parábola do bom samaritano. Estão lembrados da parábola do bom samaritano? Qual foi? Ele disse que no caminho de Jerusalém para Jericó, um judeu, olha a nacionalidade, um judeu foi atacado por salteadores, roubado, ferido e deixado à morte. Estava quase morto. A Bíblia diz semi-morto. E nessa altura dos acontecimentos, passaram dois religiosos. O primeiro era um sacerdote. Devia estar atrasado, porque ele olhou e passou de longe. Não socorreu. Não usou o tipo de amor, atitude. O segundo foi um levita, que tinha que chegar cedo para o ensaio, talvez. E também não parou. Não usou o amor, a atitude. E Jesus criou uma enrascada para o escriba, porque ele disse que um samaritano, que era inimigo deles, foi esse que parou. O samaritano era inimigo, considerado inimigo pelos judeus. Então ele parou, cuidou, deu os primeiros socorros e levou o judeu para uma estalagem, passou a noite com ele, cuidando dele. No dia seguinte, pagou 2 diárias para o dono da estalagem. Disse: ó, está aqui o que for necessário para 2 dias. E quando eu voltar, se houver mais alguma conta a pagar, eu vou pagar. Aí, Jesus, num golpe de misericórdia, em Lucas 10, inverte a pergunta. Por isso que ele era e é a sabedoria personificada. Última passagem desta manhã, Lucas capítulo 10, versículo 36. Jesus, depois de contar a parábola do bom samaritano, inverte a pergunta, porque o escriba havia perguntado quem era o próximo. E aí Jesus pergunta no versículo 36, qual desses 3, o sacerdote judeu, o levita judeu ou o samaritano inimigo, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei. Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele, claro, foi o samaritano. Aí Jesus arrematou e disse: então, já que você falou isso, então vai e procede tu de igual modo. Eu vou pedir que você abaixe a sua cabeça uns instantes, para que nós possamos fechar os olhos a tudo que nos rodeia e você pensar um pouco. Será que você tem sido esse discípulo? Nós temos sido esse discípulo que Jesus espera? E nos deu poder para ser? Será que Ele está feliz conosco? Será que dia após dia nós chegamos à igreja
agora com a escola bíblica dominical, a palavra vem, nós somos ensinados, e ela entra por um ouvido e sai pelo outro e não entra no coração, não mude a atitude. Hoje é dia de ceia. Examine-se. E se você encontrar alguma coisa errada, esse é o momento. Fale com ele. Arrependa-se. Faça um firme propósito de mudar de atitude com a ajuda dele, porque sem ele não vai dar para mudar. E programe-se para, a partir de agora, viver realmente em novidade de vida. Amém? Senhor Pai querido, estivemos aqui, ó Pai, expostos e submetidos à Tua palavra, e quando isso acontece, ela vira espelho e nós vemos as deformidades que temos. Nós nos contemplamos no perfeito espelho da Tua palavra e vemos que não temos sido nem vivido de acordo com ela. Há uma ânsia dentro de nós, que é o Teu Espírito, que nos impulsiona, mas em determinados momentos, Senhor, falhamos. Precisamos de Ti, Senhor, para cobrir esses momentos de falha. Aquelas pessoas, Senhor, que mais nos têm atingido, aqueles familiares, aqueles irmãos, os patrões, os colegas, aqueles vizinhos que nos fazem o mal, que nós não podemos suportar, que fizeram injustiça conosco. Senhor, o Teu Espírito mude o nosso coração, que nós possamos ser pacientes com os irmãos, tratar com eles sem julgamento, nós possamos ser evangelizadores para aqueles que ainda não Te conhecem, orando por todos eles. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela ajuda que vamos receber. Obrigado porque este é o único modo de nós sermos transformados. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.